Hi everyone, I'm Karen, teacher. Welcome to our English class. Today we're going to talk about prepositions in, on, at, right? Sejam bem-vindos. Eu sou a teacher Karen, professora Karen, e a gente vai falar hoje sobre preposições in, on, at, para ver se a gente consegue tirar as dúvidas de como usá-las, tá certo? Preposições simples, algumas têm o mesmo significado em português, porém, no uso em inglês, têm algumas particularidades, certo? Então, se inscreve no canal, comenta, fica atento na atividade que eu vou postar na descrição desse vídeo e curte. Assiste os outros vídeos também, tá joia? Vamos lá. Deixa eu tentar compartilhar aqui com vocês o meu material. Vamos lá, vamos lá. Eita. Deixa eu ver. Pronto. Deixa eu só tirar isso aqui. Agora a gente vai ficar bem melhor. Vamos lá. Vamos embora? Preposition of time and place. Então, a gente divide. We need to divide in, on, and at, in time and place. A gente precisa dividir in, on, at em preposição de tempo e de lugar, para facilitar o entendimento do uso delas, tá certo? Let's go! Se vocês tiverem alguma dúvida, any questions, vocês podem colocar no chat, fazer perguntas, comentar, e responde o formulário, que é importante que você vai ter um retorno no seu e-mail, que você vai conseguir entender melhor. Então, eu tenho nesse gráfico aqui, vou até tentar aumentar para ver se vocês enxergam melhor. Tenho esse gráfico. O uso de in, on e at, sei que não dá para ler, mas vocês, mais ou menos, esse desenho, eu trouxe para vocês entenderem assim, que o uso de in é muito mais abrangente, o on fica no meio do caminho e at, ele é mais reservado a coisas bem específicas. In, maior, on, está no meio do caminho, e at é específico. Vamos lá? Talvez nesse gráfico vocês consigam entender melhor, né? Esse é um gráfico aqui do Real Life English, que vocês estão vendo, muito interessante. Eu recomendo vários canais, pessoal, é muito importante. Duolingo é muito bom para treinar pronúncia. A gente tem vários canais que eu vou indicar para vocês alguns canais que vocês podem se guiar na internet, porque, olha, que bom que temos internet, que vocês podem usar essas ferramentas para aprender. Improve your English. Improve, alright? E quando você tem dúvida na pronúncia de uma palavra, vai no tradutor, tem um símbolozinho de um fonezinho pequenininho, você escreve a palavra e pede para ir clicar lá, porque ele vai pronunciar a expressão. Então, hoje em dia, você não precisa exatamente esperar que alguém fale num filme, num vídeo, numa música para entender a pronúncia. Você tem uma ferramenta que pode, além do dicionário, pode recorrer à fonética, tá certo? Você sabe como é que pronuncia, ok? Então, in, geral, on, more specific, e at, very specific, right? Então, como é que a gente vai usar? Preposition in. Podemos classificar o uso da preposição in de duas formas. Para a indicação tempo e lugar, vai funcionar para todos eles, tá? In ou at, essa coisa de time and place, tempo e lugar. Então, quanto ao tempo, podemos dizer que in é utilizada para indicar períodos de tempo mais longos e menos definidos, por exemplo, em parte do dia, um mês, um ano. Então, não é uma hora, um período curto, é um período que engloba mais tempo. Examples. Com as expressões a seguir, veja só, in the morning, in the afternoon, in the evening. Então, é muito comum usar o in. O in é usado assim, isso não é uma opção, é assim. Né? Então, pela manhã ou de manhã, pela tarde ou de tarde, pela noitinha, tardinha, porque evening
Evening é um pedacinho da tarde chegando na noite. É importante frisar que a tarde em países do hemisfério norte ela é um pouco maior do que a tarde aqui no Brasil, na região nordeste especialmente. No sul do Brasil ainda tem uma parte mais expandida, estendida. É comum em alguns períodos do ano, por exemplo, o sudeste e sul, o sol, a luz do sol ainda está pairando no ar em 7 da noite, certo? Então, assim, no Nordeste, essa sensação de tarde e noite, ela é bem definida. Em torno das 17 horas é a hora que o sol está se pondo, independente da estação do ano, ok? E aí a gente tem, nas países de onde o inglês se originou, afternoon, entenda afternoon. After significa depois, e noon é a expressão usada para dizer hora do almoço. Significa hora do almoço. Então, depois da hora do almoço, afternoon. Então, assim, depois da hora do almoço é afternoon. A gente acha que afternoon é até 17 horas, não é? Né? Então, afternoon é logo após o almoço, e o evening é aquele comecinho que vai chegar à noite. Então, evening é bem usado. A gente não tem esse hábito, porque para a gente afternoon é afternoon e não consegue encaixar o evening nesse processo, né? Mas tem uma exceção nessa regra do in, que é o night, at night, tá certo? The show will be at night. Então, o show será à noite. Captaram? Qualquer dúvida, joga lá. Indicação de ano. Então, in 1999. 1999. Então, 1990, a gente fala a data dividindo em duas partes. 19, 19, 99. 99, 99, ok? Então, data a gente geralmente separa em duas partes, fala a primeira e a segunda, tá? 1919 e 99, é como se a gente dissesse 1999 em inglês. Então, 1999. Para se referir às estações do ano, in the summer, in the fall, in the winter, in the spring. Então, no verão, no inverno, na primavera, no outono, a gente usa in, right? A gente, às vezes, acumula alguns vícios de linguagem e acaba encaixando a preposição no lugar errado, se acostuma com ela no lugar errado. Preposition in of time, indicação de um mês, in June. His birthday is in June, aniversário dele é em junho. Então, para se referir aos meses, sempre usar in. E sempre que você usa mês do ano, use letra maiúscula. Certo? Letra maiúscula. Dia da semana e meses do ano, letra maiúscula sempre. Ok? Quanto ao lugar, devemos utilizar a preposição in quando falarmos de locais maiores, como cidades, países, estados, partes de uma casa, né? Parte de uma casa, isso é importante se frisar isso, porque, poxa, a casa e a parte da casa não é tão amplo como a gente pensa, assim, país, cidade, estado, mas é natural usar in quando você se refere à parte da casa, ok? Cidade. País, parte da casa. Olha o exemplo. They live in Rio de Janeiro. He has a company in Brazil. We prefer to watch TV in the living room. Então, nesses três exemplos, a gente está falando de cidade, país e parte da casa, e a gente vai usar in. In. Cidade, país, parte da casa. Ok? On. Geralmente você traduz como no ou na, não é? Tem uma relação forte com superfície, por exemplo, embarcações. Você vai usar embarcações é on, porque você não está dentro da água, você está na superfície da água, ok? Uma preposição utilizada para fazer referência principalmente a datas e dias específicos e a superfícies de locais. Então, assim como acontece com in, ela pode ser traduzida de diversas maneiras de acordo com o contexto da frase onde é aplicada. Seus significados podem variar, por exemplo, entre sobre, em cima, acima de, em, no, na.
On, indicação de tempo. A gente, preposition of on, time. Vamos lá, vejamos alguns exemplos de uso de preposição on para fazer referência a datas e dias específicos. For example, my boyfriend's birthday is on October 6th. A gente está falando de número ordinal. Esse TH é um número ordinal, certo? É 6º de outubro. Né? A gente diz 6, a gente usa cardinal. 6, 10, 20. Né? Eles usam números ordinais. Então, o aniversário do meu namorado é dia 6 de outubro. The boys play soccer on Mondays. Professora, não era para ter uma diferença nesse verbo, veja, está no plural. No plural, a gente só tem alteração no verbo play se ele estiver no singular, se a pessoa no singular. Mas boys está no plural, então, felicidade. The boys play soccer on Mondays. Dias da semana com letra maiúscula, ok? Então, dias da semana on. Para se referir a dias da semana, on Monday, on Thursday, on Wednesday, on Tuesday, on Friday, on Saturday, on Sunday. On, caso você tenha de dizer na segunda de manhã, on Monday morning. Se a ideia for a de dizer na terça à tarde, on Thursday evening. Já para dizer na sexta à noite, on Friday evening. Ou Friday night, depende. Night é uma coisa assim, tipo mais tarde, noite escuro mais tarde. O evening é logo no começo da noite. Tá? Dias de semana sempre escritos com iniciais maiúsculas, ok? So, para se referir a datas, on March, months, né? Months of the year. Então, on March, on February, on December. Então, on, meses, on. É interessante perceber a diferença de ter uma diferençazinha de inglês britânico para o americano, que o americano usa on the weekend e o britânico usa at the weekend, ok? On the weekend, at the weekend. Então tem umas coisinhas que a gente vai encontrar e eu vou sempre estar dizendo a vocês para... Desculpa, minha gente, assim direto, né? E aí vocês vão perceber que existem algumas diferençazinhas do uso de on e at por causa de culturas, né? As variações são pequenas se você comparar o português do Brasil e o português de Portugal, que tem diferenças muito mais, assim, gritantes, né? Em termos de escrita, de vocabulário. Mas o inglês americano e britânico tem algumas particularidades, mas que você aprendendo inglês básico, um vocabulário de 4.000 palavras e treinando, você sobrevive bem em qualquer um desses países de idioma língua inglesa. My birthday. Absolutely nothing happened on my birthday. Então, nada, absolutamente nada aconteceu no meu aniversário. Então, nobody wanted to party. Nobody wanted to party with Paris on her birthday. Então, ninguém quis aproveitar a festa com Paris. Paris não é a cidade. Paris aí é o nome de uma pessoa. Não é? Esse nome Paris é comum, assim, para mulheres. Paris. Tem até uma atriz chamada Paris Hilton. Com dias específicos. On the New Year's Day. On Thanksgiving. On Christmas Day. Christmas Eve, Christmas Day é o dia do Natal. E a véspera do Natal é Eve, Christmas Eve. P-A-E-I-V-E. Preposition of on place, né? Já ligado a lugar, indicação de lugar. Observe o uso da preposição on para fazer referência a superfícies de locais. The fruit are on the table. The book is on the shelf. Prateleira, né? Usamos a preposição on em alguns meios eletrônicos, por exemplo, on the phone, on the internet, e com alguns meios de transporte. On the bus, on the subway, on the plane, on the highway station, porque subway e highway station são também, são sinônimos, tá certo? Highway station, subway.
At, tá. Vamos lá. Segura, não dorme, hein? Presta atenção. At, uma preposição usada em expressões que indicam horário, momento, local específico. Então, dependendo do contexto que se segue, ela pode significar em, na, no. Então, veja como essas três preposições, in, at, elas são muito parecidas pra gente. A gente podia ser uma coisa só, né? Então, vamos lá. Indicação de tempo. Veja abaixo o uso da preposição at indicando horários. The meeting will begin. Não, the meeting will begin at 10 a.m. O encontro, a reunião vai começar às 10 da manhã. A.m., p.m., tá? Então, a.m. antes do meio-dia, p.m. post depois do meio-dia. Our flight arrived at 9 o'clock. Então, nosso voo chegou às 9 horas. Então, at. Quando se refere à data, à hora, quando se refere a esse tempo curto, não é assim, um dia, um mês, é um horário específico. Então, para se referir a horas, com as seguintes palavras, at the midday, at noon, gente, noon, tá vendo que eu disse a vocês que noon é meio-dia, a hora do almoço, então, at noon, at lunchtime, a hora do almoço, at night, at midnight, né? Com o nome de datas especiais, at Christmas, at Easter, at Carnival, at New Year. É a data, tá certo? Não confundir com o que a gente estava dizendo antes, que já vai falar. É no ano novo. No ano novo vai acontecer naquele período, estou me referindo àquele momento. Agora, se eu estou vivendo, estou numa frase que está acontecendo e estou me referindo ao momento que está sendo vivido, é outra história, ok? Foco. Quando eu estou me referindo à data, eu quero falar dessa data no texto, eu quero falar dessa data para aquela pessoa. A data em especial. Indicação de lugar. My brother is at home. He had lunch at school yesterday. Então, meu irmão está em casa, nós almoçamos na escola ontem. Usamos at para falar sobre lugares mais específicos. Our meeting is at the café. Gente, essa palavra café, a gente sabe que café é coffee, mas o café ganhou um status absoluto no mundo inteiro. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir falar num lugar de gente que frequenta cafés, né? Em Recife tem vários, no shopping também tem. Inclusive, muitos cafés abrem aqui, mas que são empresas que nasceram em outros países. Interessante, né? E o café é uma produção que a gente tem aqui vasta, né? Commodities. Mas o café ele ganhou o mundo, né? Inclusive o café ele ganhou uma proporção assim de ser um espaço nos shoppings onde você vende café, vende doces, e é um lugar de reuniões, é um lugar das pessoas vão para lá para conversar, usa internet, então assim tem uma relação de agregar público, certo? É diferente de um bar. Né? É diferente de um bar que vende a bebida alcoólica, que tem outra perspectiva. Então, Diego lives at 568 Paulista Avenue. Professora, se eu quiser dizer pelo número, se eu não quiser dizer separado, se eu quiser dizer 568, né? Se eu não quiser dizer o número separado, eu tenho que dizer o número 568. 568 e 568. Ok? Diego mora na Avenida Paulista, 568. In time ou on time, professora? Então, uma expressão que gera muita dúvida para muita gente. Então, lá, on time significa algo como na hora certa, na hora exata, na hora planejada, na hora prevista. Examples.
He got stuck in a traffic jam, so he didn't get there on time. He didn't get there on time. Então, ele ficou preso num traffic jam, que é um engarrafamento, né? Assim, não chegou lá, não chegou lá na hora certa. Então, on time, né? Na hora certa, on time. The boss wants the meeting to start on time. O chefe quer uma reunião que comece na hora certa, na hora prevista. Fortunately, our flight is on time. Felizmente, nosso voo está na hora, no horário, está na hora certa. Que isso para voo é uma coisa rara, viu? Porque geralmente atrasa, tá? In time. E aí? In time, professor, on time. On time você quer na hora certa, exata, prevista. In time. É mesmo que a tempo, antes do previsto, antes do horário combinado. Então, assim, se antecipou. In time é antecipado, on time é na hora certa. He would have died if they had got him to the hospital in time. He would have died if they hadn't got him to the hospital on time. Ele podia ter morrido se não tivesse sido levado para o hospital a tempo. Né? Antes de piorar. Despite being caught in traffic jam, he got the airport in time to get his flight. Então, apesar de ter pego um engarrafamento, ele conseguiu chegar no aeroporto para pegar o voo dele. Então, assim, ele teve esse percalço no caminho, mas ele conseguiu chegar antes de perder o voo, né? I hope you get there in time. Eu espero que você chegue lá a tempo. Espero que seja assim no seu Enem. I hope you get there in time. Tá? Porque isso é uma coisa muito séria. Tem muita gente que perde a prova, chega na corrente, esbaforido, chega lá, o portão fechou. E é só tristeza, porque vai esperar mais um ano. Tá certo? Então, I hope you get there in time. Tá? Chegue lá e chegue folgado, tranquilo para fazer a prova, não chegar lá desesperado, porque a prova já é tensa. Tu não vai chegar lá aperreado, né? Vamos lá. Exercise. Supply the correct preposition. Então, você vai tentar colocar in, on ou at aí nesses espacinhos em branco, ok? Fill in the blanks. Fill in the blanks with in, on or at. Então, complete o espaço em branco com in, on or at. Right? Então, I, tananã, São Paulo. We, tananã, in Brazil. We went sailing, tananã, the river last week. Ó, sailing é navegar. Navegar, barco, né? Sailing é the river, então é navegar no rio. Já é uma dica, hein? I met my boyfriend, party, uma festa, momento aí, né? I have a flat screen TV, é uma TV de tela plana. Né? Assim, coisa que hoje é comum, né? Mas vamos lá. A flat screen TV, my bedroom, bathroom. Bedroom e bathroom. Tem diferença, né? O cabo TH, bathroom. Bedroom e bathroom. Ok? Vamos lá. Vai pensando como é que você vai preencher com in, on, at aí. Tem uma pista, tem uma ideia. O que é que você vai botar aí? E aí eu tenho a resposta para a gente ver. Para que vocês tirem suas dúvidas. Sim, lembrando. Vai ter um formuláriozinho lá para você preencher. Vai ter a dúvida, coloca lá, perguntar alguma coisa, coloca lá no chat da gente. Se inscreve no canal e acompanha, porque são vários vídeos que vão chegar. Tipo, português, gramática, literatura, redação, artes, inglês. Beleza? Vejo vocês lá. Vamos à resposta? Eita! Será que você acertou? O bom é que você consegue ver e rever e ter a dúvida, né? Porque a aula
A aula gravada você vai e volta e você vai poder tirar dúvida. E a aula que você vai e às vezes cai a internet, você tem uma dificuldade para voltar e às vezes não está gravada, né? Porque depende muito do direito autoral, aquela coisa. Então, essa é a saída, gente. I live in São Paulo. It is in Brazil. We went sailing on the river last week. On the river. Então tá sobre a água. Por que foi sobre a river? Sei. O que é que isso tem a ver? Porque o on tem muito a ver com estar na superfície. Quando você está navegando, você não está dentro do rio, não é um submarino, né? Você está dentro de um barco que está na superfície da água. I met my boyfriend at the party, porque a festa é uma coisa específica, né? A festa. I have a flat screen in my bedroom, porque bedroom. Ah, pessoal, mas não é um lugar pequeno, bedroom. É, e não é pra coisa grande. É, mas bedroom é parte da casa. Esqueça disso não, viu? Parte da casa. Aí fica aí, tá certo? Show de bola. É isso aí. A gente tá aqui ó, no finzinho da nossa aula. Vou voltar para a tela lá para a gente parar a apresentação. Olha, meu filho. E espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido, que vocês consigam guardar essa informação na mente de vocês, no HD de vocês, né? Como eu disse para vocês, acompanhem os vídeos que estão entrando aí nos canais, no canal Hora Aula, né? E os vídeos são de várias disciplinas. Estudar não quer demais, beleza? Chego para vocês, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, mas espero que você tenha êxito nas suas propostas educacionais que você está traçando para você, tá certo? Para o seu futuro. Até mais.